Olá, meu nome é Carla Andra de Paula Leite Pereira, sou professora de língua portuguesa e língua inglesa. Hoje, para a prova prática do PSS 2022, eu vou dar uma aula de língua portuguesa. O tema é o gênero textual crônica para uma turma do 9º ano do ensino fundamental. Os objetivos da aula são ler e compreender o gênero crônica, reconhecer os elementos da narrativa, suas características e funções. Olá, tudo bem, alunos? Com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos começar um novo gênero. Nós já vimos o conto, o relato de viagem e hoje nós vamos conhecer o gênero crônica. Mas para iniciar o tema, vocês conhecem uma crônica? Vocês conhecem o que é a crônica? Vocês já leram alguma crônica? Bom, a crônica ela é um gênero textual que transita entre os campos jornalístico e literário. Normalmente é encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádios e a internet. Hoje nós temos os jornais online, nós temos sites e links dos próprios autores e sites exclusivos para textos literários, então é mais fácil encontrar. O objetivo é fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando para nós, leitores, uma reflexão sobre aquele assunto. Então, o cronista, que é quem escreve a crônica, ele vai viver uma situação, ou observar uma situação, escrever sobre aquilo, tendo a visão dele sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre aquele problema, aquele acontecimento, e vai nos passar essa visão com uma reflexão, uma análise crítica dele sobre aquilo. Bom, a estrutura da crônica, então, ela é uma narrativa curta, que tem uma linguagem simples, uma linguagem coloquial. Por ser uma narrativa curta, comparando com outros romances ou outros gêneros, ela tem a presença de poucos personagens. Nós não temos espaço para se aprofundar nos personagens, então eles são poucos. E também tem um espaço reduzido, também por ser uma narrativa curta e por ser somente uma situação. Os temas são os acontecimentos cotidianos, então são temas que acontecem em um determinado espaço. Nós não ficamos mudando de cenário durante a narrativa. Podendo ser assim, numa escola, uma consulta, uma conversa entre amigos, são um espaço reduzido e poucos personagens. E o narrador da crônica, ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Falando de narrador, eu sei que nós já vimos os tipos de narrador, mas vamos relembrar quais são? Temos o narrador personagem em primeira pessoa, que é o narrador que participa da história. Ele é um personagem da história, ele vive os acontecimentos. Temos o narrador observador, em terceira pessoa, em que o narrador não participa das ações da narrativa. Ele está de longe vendo a situação e ele relata, ele conta pra gente o que está acontecendo. E o último narrador é o narrador onisciente, que ele é também em terceira pessoa, ele também não participa da história, mas ele sabe o que se passa no íntimo dos personagens, na cabeça dos personagens. Ele sabe os pensamentos, os sentimentos, as emoções, ele também conhece a história do ponto de vista dos personagens. Pensando nisso, eu trouxe uma crônica que eu vou entregar para cada um de vocês, para nós lermos, para nós vermos como isso acontece na prática. O texto que a gente vai ler é A Outra Noite, de Rubem Braga. Eu vou começar a leitura, você pode acompanhar também pelo slide. Outro dia, fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa, mas tem mesmo um luar lá em cima? Confirmei. Sim, acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça para fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora sim, senhor. E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Olha que crônica legal essa do Rubem Braga. Nós já podemos ver pela leitura algumas regularidades que falamos anteriormente. Por exemplo,
Uma narrativa curta, é um texto curto, com uma linguagem coloquial. Ali era uma conversa entre o narrador e o taxista. Poucos personagens, nós temos o narrador, o taxista, rapidamente o amigo do narrador. Espaço reduzido e uma linguagem bem acessível de um tema, de uma situação do cotidiano, ali na conversa entre eles, correto? Tranquilo? Ótimo! Eu trouxe algumas perguntas para a gente entender um pouquinho mais, se aprofundar nessa estrutura e nessa leitura da crônica. Vamos a elas? Ok, exercícios. Vou ler o exercício número 1 e 2 e a gente responde e depois continuamos. Exercício número 1. Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? Calor e chuva, vento e chuva, lua cheia ou luar lindo? Você vai marcar ali como o taxista e o amigo dele estavam vendo a noite. 2. Como era a noite para o narrador? Como era a noite que o narrador falou? Vamos à resposta? Isso mesmo, a resposta da número 1 era vento e chuva. E a resposta da número 2 era que o narrador estava vendo um luar lindo de lua cheia, com nuvens alvas, uma paisagem irreal, uma noite muito bonita para ele. Próximas perguntas. Número 3. A outra noite a que o título se refere, seria vista somente pelo narrador ou aquela que o taxista e seu amigo enxergavam? A qual o título está se referindo? Número 4. O que faz com que diferentes personagens vejam diferentes noites? O que será? Vamos às respostas? Sim, o exercício número 3, a resposta é a noite vista pelo narrador. O título se refere à noite que o narrador estava falando, estava descrevendo. Número 4. O que faz com que os personagens tenham visões diferentes? É porque cada pessoa tem o seu ponto de vista, de acordo com a sua visão de mundo. Olha que legal essa reflexão que o autor nos traz. Cada um tem opiniões diferentes, consegue ver perspectivas diferentes, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma visão de mundo de acordo com as suas experiências, com as suas vivências. E é isso que a crônica ali naquela situação do cotidiano estava mostrando, que cada um vai ter uma opinião sobre algo, porque depende da sua vivência, da sua visão de mundo. Que interessante essa reflexão, né? Vamos para as duas últimas perguntas? 5. Que fato do cotidiano a crônica de Rubem Braga explora? Lembra que eu comentei que a crônica normalmente relata um fato do cotidiano, um acontecimento corriqueiro? Qual é o da crônica? E a número 6. Nesse texto, o narrador é personagem? Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Vamos às duas últimas respostas? Resposta da 5. O fato do cotidiano é conversa sobre o tempo durante uma corrida de táxi. Olha que esse fato cada um de nós pode viver, não é mesmo? Uma conversa sobre o tempo durante uma corrida de táxi, uma corrida de Uber, um encontro no elevador. Olha que legal. E a número 6 é, sim, o narrador é personagem. Nós conseguimos ver isso pelo uso da primeira pessoa. Um exemplo do texto. Outro dia, fui a São Paulo, o narrador contando o que aconteceu com ele. Tranquilo até aqui, gente? Que bom! Então, só para relembrar, o que nós aprendemos hoje? Lemos e interpretamos uma crônica, analisamos a estrutura que compõe o gênero crônica, reconhecemos as características da crônica na leitura do nosso texto. E por último, relembrando os tipos de narrador que tem. Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando sobre crônica. Muito obrigada e até a próxima aula!